Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai para mais uma aula de soluções, né? Nossa segunda aula de soluções. Inclusive eu acho que eu errei o número da aula aqui, vou corrigir aqui. A nossa 17ª aula, com um título bem longo, né? Embora o título seja longo, a gente vai ver coisas que não são tão longas quanto o título, tá? Então, o que a gente vai ver hoje? Quantidades parciais molares, né? Equação de Gibbs-Duhem e a determinação das quantidades parciais molares, tá? Então a gente hoje vai mexer com gráficos novamente. A gente fez isso acho que na aula 10, né? A gente fez uma representação gráfica e encontrou alguma coisa através dessa representação gráfica. E hoje não será diferente, tá? A gente vai de novo fazer uma representação gráfica e encontrar uma propriedade através da representação gráfica. Então, se vocês tiverem papel milimetrado, vocês podem usar o papel milimetrado. Se vocês tiverem intimidade com o computador, vocês podem tentar usar o Excel, que eu acho uma boa alternativa, tá bom? Então, eu vou fazer no Excel, porque desenhar no papel milimetrado aqui é meio difícil, e vocês vão ter mais ou menos a ideia do que deve acontecer depois de vocês plotarem o que eu estou falando aqui no papel milimetrado. Tá? Então vamos primeiro falar das quantidades parciais molares. Tá? Então quantidades parciais molares, eu vou usar essa corzinha aqui para explicar. Tá? É uma explicação bem básica. Né? Então a gente tem aqui algumas, como é que eu vou chamar aqui, variável extensiva, né? Então o que é a variável extensiva? É uma variável que depende da quantidade. Então assim, por exemplo, eu posso, se eu tenho um mol por exemplo, um mol de, sei lá, de água, tá? Um mol de H2O, vai ter o volume, a gente sabe lá que o volume vai ser 18 ml, né? 18 ml, tá? Então, se a gente tiver 2 mol de água, tá? A gente vai ter 36 ml. E se a gente tiver 3 mol de água, vamos pensar, a gente vai ter 3 vezes 1 mol, né? 18 vezes 3 vai dar 60 menos 6, dá 54 ml. Tá? E assim vai indo. Tá? Então são o quê? Variáveis que dependem da quantidade. Então, essa propriedade, né? Ela é considerada uma propriedade extensiva, tá? Aí vocês podem pensar, tá, mas todas as propriedades são extensivas? Não. E aí eu convido vocês a lembrar da temperatura. Se eu pegar 1 kg de água, esses 18 ml de água a 25 graus, tá? Ou então a 298 Kelvin e juntar com 36, que também está a 298 Kelvin, a temperatura resultante dessa mistura aqui vai ser também 298 Kelvin. As coisas não aumentam de temperatura, as temperaturas não são juntadas, tá? E aí eu vou mostrar para vocês algumas variáveis que obedecem essa lei, né? Então, a gente tem aqui variável extensiva, a gente tem pressão, não, a gente tem o volume, a gente tem a pressão total, né? Então se eu preservar o volume, a pressão total, tá? Como principais o ΔH, o S e o ΔG, tá? Então aqui eu vou tirar a pressão aqui porque eu dependo de preservar outras variáveis constantes, né? Então se eu adiciono a pressão total do sistema e eu adiciono um atm de água no estado gasoso
mais um atm de outra coisa, de argônio, por exemplo, no estado gasoso, para um mesmo volume, no mesmo recipiente. Vocês viram lá em físico-química que a gente vai ter 2 atm. Só que se eu alterar o volume, por exemplo, isso, como pressão é muito dependente dessas outras variáveis, a gente, eu não vou colocar pressão aqui agora, tá? Então a gente tem aqui volume, entalpia, entropia e energia livre, tá? Então eles são dependentes do tamanho. Então eu posso dizer o seguinte: se eu tenho numa mistura, tá? E eu quero achar o volume, tá, dessa mistura, então, o somatório do volume, aliás, errei aqui, calma aí. O volume dessa mistura vai ser igual ao somatório do volume molar de cada uma dos elementos vezes a quantidade molar, né, o número de mols de cada um desses elementos, tá? Então vamos pensar assim: se eu tenho 1 mol de água mais 1 mol de ferro líquido, ficou ruim essa. Vamos pensar então: eu tenho 1 mol de cobre líquido, tá? E aí eu vou juntar com 1 mol de ferro líquido e 2 mols de manganês líquido. Tá? Esse sistema aqui, o volume total disso vai ser o volume molar do cobre vezes o número de mols do cobre, vezes 1 no caso, mais o volume molar do ferro vezes o número de mols do ferro, mais o volume molar do manganês vezes o número de mols do manganês. Então vai ser 1 vezes o volume do cobre, 1 vezes o volume do ferro, 2 vezes o volume do manganês. Tá? Ao mesmo tempo, tá, eu posso dizer que o volume, tá, o volume ele pode ser dado pelo somatório da fração molar desse cara aqui, tá, do cara I, vezes o volume desse cara. Tá? Então eu posso dizer, para eu achar aqui o volume da solução, o volume molar da solução. Tá? Então esse aqui eu vou chamar de V', que é o volume total da solução, e aqui é o volume molar, que seria o volume por mol de solução. Tá? E aí eu posso exibir também, eu posso consequentemente, vamos pensar numa mistura binária, eu vou falar assim, que o volume molar da minha substância é x1 vezes o volume molar de 1 mais x2 vezes o volume molar de 2, tá? E aí eu posso, isso vale para o H também, então x1 vezes o H molar de 1 mais x2 vezes o H molar de 2, tá? E aí isso vale para S, tá? Isso vai ficar repetitivo, mas a gente vem aqui para x1 vezes S molar 1 mais x2 vezes S molar 2, tá? E aí, finalmente, para o ΔG, vou tentar escrever aqui, vai dar x1 vezes G, entropia molar, a energia livre molar de 1 vezes x2 vezes energia molar de 2, tá? Então, isso é válido para todos, tá? E lembrando, né, que as nossas relações lá de ΔG, né? Então, para cada cara ali, então G de qualquer elemento vai ser igual ao H desse elemento, tá? Menos T vezes S desse elemento, tá? Então G molar, H molar e o S molar desses caras aqui, tá? Então também o DG dt, que são relações que a gente usa, né? DG molar de um cara qualquer, né? A pressão constante, vai ser igual a menos S molar desse cara, tá? Então são relações que a gente usa, todas essas relações a gente usa aqui,
tá? E elas, calma aí que eu errei aqui, dg I sobre T, tá? Molar, né? Dividido por D1 sobre T, tá? Isso é igual a H molar desse cara, né? E aí assim, assim segue, todas essas relações elas continuam valendo para o parcial dele, né? Então, vamos lá, dGi sobre dP, a temperatura constante continua valendo o volume, tá? Então, eventualmente a gente pode utilizar essa solução, essas relações, né? E aí para finalizar, a última relação aqui que a gente aprendeu recentemente, que é o dG é igual a RT dln de A da atividade do cara aqui, do cara que me interessa, né? Então isso aqui é só para reforçar, primeiro, como se calcula o volume, né, de uma solução com dois caras aqui, né? Então vai depender do volume molar, então o volume por mol, vezes a fração molar desse cara, e a gente vai achar o volume molar da solução. Então a gente vai achar o volume por mol de solução, tá? E aí a gente tem também aqui consequências na equação de Gibbs-Duhem, tá? Então eu vou tirar tudo aqui e vamos para uma outra cor aqui. Eu achei que ia caber tudo no mesmo quadro, né? E aí depois eu só ia fazer um quadro novo, né? Mas pelo jeito não deu muito certo. Tá? Então a gente tem aqui que a equação de Gibbs-Duhem ela diz o seguinte, que se eu pegar o xi de uma propriedade, né, a quantidade, o somatório da quantidade de qualquer propriedade vezes a propriedade qualquer é o dz, tá? Xi é a quantidade dos elementos. Então pode, se é uma mistura binária, o xi vai ser o x1 e o x2, tá? E aí o dz do i vai ser igual a zero, tá? Isso significa o quê? Para uma situação onde eu tenho a e b, né? Nada mais do que a repetição do que a gente viu anteriormente, né? Então a gente tem xa vezes d z, o diferencial, né, da propriedade z para a, quando a gente tem dois componentes, né, xb vezes o dz de b, isso dá igual a zero, tá? E aí, isso é a equação de Gibbs-Duhem e nos dá algumas consequências, tá? Então, xa vezes dv molar de A, né? Então aqui é o diferencial, né? Então é uma fração infinitesimal, xb vezes dv de B vai dar igual a zero, tá? Isso vale também para o dH, né? Então xa vezes dH de A mais xb vezes dH de B vai valer zero, e isso também acaba valendo para o S, tá? dSA, e para o ΔG, tá? Então xa dG de A mais xb vezes ds de B, e o xb vezes dg de B, todos eles valem zero, tá? E aí, por fim, eu vou falar um pouco do que de fato a gente vai fazer hoje, né? Então eu introduzi aqui alguns conceitos, mas vocês não precisam se apavorar, parece tudo muito abstrato, muito complicado, o cara está falando um negócio que não tem nada a ver, não estou entendendo nada do que ele está falando. A gente vai falar um pouquinho numa situação onde a gente tem uma propriedade qualquer, tá? Hoje a gente vai trabalhar com ΔH, tá? E como a gente encontra essa propriedade para diferentes valores dentro de uma solução, tá? Então, vocês acho que acabaram escutando aí o bip do meu relógio, agora acabamos de virar
meio-dia do dia 7 de abril, tá? No momento em que eu estou gravando aqui, no vácuo do pessoal da obra aqui do lado que está em intervalo de almoço. Então esses são os horários de gravação de aula, na hora do almoço do pessoal da obra e depois que o pessoal da obra termina, ou às vezes antes, mas antes eu preciso acordar muito cedo, tá? Então vamos falar lá como se determina a fração molar de alguma coisa, tá? Numa mistura binária, tá? Então vamos lá, a gente tem A e B, né? Então a propriedade de qualquer Z de A é igual a Z mais 1 menos XA, tá? Vezes DZ dXA. Isso aqui com XB constante, tá? Da mesma forma, Z de B é igual a Z mais 1 menos XB dz dxb com xa constante. Aí tu vai perguntar assim, que besteira, não entendi nada do que ele está falando ali. Então eu vou falar o que isso significa graficamente, tá? Eu vou pegar aqui uma coisa que faz muito tempo que eu não uso, então se eu errar, vocês me perdoem, mas eu não vou gravar a aula de novo caso esteja errado, então eu vou apagar e vocês vão ter que ficar aqui comigo enquanto eu erro e apago essas coisas, tá? Então eu vou usar a régua, tá? Não sei se vocês estão enxergando a régua, mas o fato é que eu estou colocando uma régua aqui na nossa tela, tá? E aí eu vou desenhar o que a gente pode chamar de um gráfico, tá? Então aqui desenhei o nosso eixo X e eu vou desenhar agora o nosso eixo Y, tá? Um ângulo de 90 graus, não sei se vocês enxergam a régua aqui. E aí eu estou aqui desenhando esse gráfico, só que ele ficou muito largo e pouco alto, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um cortezinho aqui nele para desenhar, tá? O que eu quero desenhar, tá? Então, vamos lá. Tá, beleza. Temos o gráfico aqui, tá? Então a gente tem uma propriedade, a gente tem aqui nesse gráfico o x do A cresce para cá, tá? E aí eu tenho a propriedade, aqui eu tenho xa igual a 0 e aqui eu tenho o xa igual a 1, tá? Lembra que xa varia de 0 a 1, então aqui eu tenho 0% de xa e aqui eu tenho 100% de xa. E no intervalo aqui eu tenho outras frações entre xa e xb. Tá? E aí, se eu tiver a propriedade, se eu plotar, então aqui é a propriedade z, tá? Então vamos imaginar, pode ser o ΔH aqui, tá? Então eu estou plotando H versus a fração molar, e aí eu vou obter um gráfico, alguma coisa desse tipo aqui, ó. Até que não saiu tão mal, tá? Alguma coisa desse tipo, tá? Que é o x de mistura, tá? E aí eu vou querer achar, tá? O H, tá? o Z por mol desse material, né? Enquanto estou calculando aqui, tá? O Z por mol do A e o Z por mol do B. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, primeiro eu vou ter os dados, né, de X e de Z, né, tá? Z de mistura aqui, né? E aí eu vou pegar e fazer o que? Eu vou traçar uma reta, então eu quero achar aqui para esse valor aqui, vamos dizer que aqui tenha 0,3. 0,3 significa o quê? 0,3 significa 30% de A, né? Ou 0,3 de A e 0,7 de B, tá? Então aqui a gente vai pegar novamente a régua aqui, vamos ver se eu consigo usar com qualidade novamente. A gente vai pegar, traçar uma reta, vamos fazer em outra cor, né? Que esse aqui é o meu gráfico. A gente traça uma reta aqui, ó. Pum, acertou esse cara. E aí a gente vem
na tangente dessa reta. Então vamos fixar aqui. Não sei se vocês enxergam a régua, eu espero sinceramente que vocês enxerguem a reta. Por quê? Porque aqui na tangente dessa reta, ó, eu vou pegar e traçar outra corzinha aqui, um azulzinho, tá? E aí eu vou traçar a reta que passa tangente. E aí olha que legal aqui, ó. Aqui, nesse ponto aqui, eu estou achando o quê? Eu estou achando o Z de B. E nesse ponto aqui, eu acho o Z de A. Tá? Então, isso que a gente vai aprender hoje. Aí eu venho aqui e leio. Ó, o Z de B está aqui, o Z de A para eu ler, eu só vou pegar a régua mais uma vez. Eu não sei se a régua aparece para vocês, eu espero sinceramente que ela apareça. Tá? Então, vamos botar aqui, ó. E aí eu leio o Z de A, igual a 0. O Z de A eu faço uma leitura através, chamo uma linha de chamada aqui, né? Ó. Pum, 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 pum. E aí aqui eu tenho Z de A. Tá? Então eu consigo ler o Z de A aqui. Então no exercício de hoje é isso que a gente vai fazer. Vamos plotar um gráfico, tá? Traçar uma reta tangente no valor que me interessa e encontrar o valor de Z de A e de Z de B. Tá? E aí eu espero que vocês consigam entender. Tá? E aí a gente vai, vou pular aqui, fazer um corte, colocar o exercício. Ainda tem que escrever o exercício aqui, fazer a tradução do que o livro escreve, né? E aí a gente resolve o exercício de hoje, tá? Então, pessoal, vamos lá para o nosso exercício de hoje. Então, eu mostro aqui as entalpias de mistura das ligas CD-SN, né, que é cádmio e estanho, a 500 graus Celsius, ou seja, 773 Kelvin, são dados abaixo. Eu tenho valores aqui de fração molar, né, e valores correspondentes de ΔH de mistura. Tá? E aí, aqui, ele vai pedir, né, para que eu calcule os valores da entalpia parcial molar do cádmio e do estanho, tá? A partir de uma liga, aliás, do cádmio e do estanho, em uma liga com 60%. Essa cor não ficou legal para riscar aqui, vou riscar de preto, tá? Com 60% de átomos de cádmio. 60% de átomos de cádmio significa, né, um X do CD igual a 0,6. Tá? Então, 60% de átomos significa só dividir por cento, vai chegar numa fração atômica, né, de 0,6%, que é também a fração molar também, tá? O que eu vou fazer? Eu vou copiar e vou colar o gráfico que eu plotei e vou explicar como que eu plotei esse gráfico, como vocês fariam isso caso vocês precisassem de papel milimetrado ou mesmo do Excel. Tá? Então, o que aconteceu? A gente tem aqui 0,1, né? Então, aqui tem 0,1. E aí, plota o ΔHM, que é 289. Então, vem aqui e plota 289. Aqui em algum lugar aqui, está o 289, tá? Entre o 200 e o 400. Aí, a gente vem aqui no 0,3, está bem aqui no meio, né? E aí, plota o 652, tá? Um pouquinho acima do 600 aqui, tá? E aí, a gente vem no 0,5, que está bem aqui no meio, e plota o 800 exato aqui, ó, certinho nessa linha aqui, tá? E aí a gente vem no 0,7, desculpa, e plota esse 620 um pouquinho acima desse traço onde tem o 600, né? Não sei se vocês estão enxergando, o traço é bem fraquinho aqui, eu consigo enxergar. Se vocês não enxergarem, acreditem que existe, tá? E aí a gente plota o 0,9 com o 251 aqui, e aí vai formar o nosso gráfico, tá? E aí ele pede o que? Para eu calcular as entalpias de mistura de um e de outro a 600, tá? Então aqui, ó, eu deixei essas, para plotar não seria interessante, mas para fazer o exercício é interessante essas linhas verticais, né? Se
deveria ter quebrado um pouco mais só para plotar. Mas como eu já plotei no Excel, né, a gente vai escolher esse ponto aqui, que é o ponto de encontro, e vamos colocar a régua aqui, né? Primeiro vamos fazer como que eu faria, né? Eu pegaria uma régua, eu espero muito que vocês estejam enxergando a régua aqui, tá? Então fixaria um ponto da régua aqui e o outro ponto da régua no lugar onde está cortando, tá? Então a gente tem aqui a régua e estou tentando acertar ela com 90 graus aqui, que ela está com 89 graus. Eu não sei o que está acontecendo. Bom, deixa eu acertar ela com 90 aqui fora. Tá. E eu trago a régua para cá. Tá. Ficou com 89 graus. Essas coisas não, elas teimam em não querer funcionar para mim. Tá? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão posicionar ela bem no 0,6 e traçar um primeiro traço do 0,6 até o ponto onde tem a curva. Depois vocês vão fazer o que? Vocês vão fazer uma tangente, tá? Então a gente vai pegar, usar como base o ponto onde a gente está e aí vai colocar a régua na tangente aqui, tá? Coloquei a régua na tangente. Aí, calma aí, tem que ficar bem tangenciando aqui o ponto. Aí, agora, acho que agora sim, tá? E aí vocês vão traçar a reta que vai me dizer o que? A entalpia de mistura. Então aqui eu vou ler o ponto aqui. Aqui a gente está um pouquinho abaixo de 400, né? Então a gente vai falar que aqui de repente a gente pode ter 380, certo? Tá? A gente pode dizer que tem 380 cal por mol. E esse aqui, ó, como é 100% de cádmio, eu estou olhando o ΔHm do CD. Tá? Não sei se vocês já conseguem escutar, mas já temos o pessoal da obra, já retornou e está trabalhando minha aula. E aí, aqui a gente pode dizer que a gente está tipo no 1300, tá? 1300 cal por mol. E essa aqui é o ΔH de mistura do estanho, tá? Então aqui isso aqui é bem analógico, tá? Eu, por exemplo, encontrei, eu acho que está aqui no meio, tá? E aqui eu acho que está bem próximo do 400, que a gente tem a linha do 400 aqui, logo abaixo eu tô achando aqui meu ΔH de mistura, tá? No livro ele fez a mesma coisa que eu, mas achou 320 e 1360, tá? Então eu acho que varia de cada um na mão ali, como é um método analítico, né? A gente não está usando nenhuma grande ferramenta, estou usando régua para achar isso, tá? Vocês podem fazer também o trabalho de vocês, acredito que vocês vão encontrar valores próximos, tá? Mas é importante que vocês me mostrem que vocês entenderam, né, como plotar o gráfico, colocar a reta tangente e achar os valores, tá? Essa é o fundamental, porque na vida real a gente pode usar uma ferramenta computacional bem melhor que isso, tá bom? Então eu espero que todos tenham compreendido como fazer essa atividade, tá? Se ficar alguma dúvida remanescente, eu peço que vocês me procurem, tá? E eu acho que o que a gente tinha para a aula de hoje era isso, e a gente vai para a próxima aula, esperando evoluir um pouco mais desse conteúdo de soluções. Afinal, essa é a nossa segunda aula e vamos ter umas 10, tá bom? Então acho que é isso, um abraço a todos e até breve. Tchau, tchau. Até!